Pensando no tema geral do retiro, Luz nas Trevas, eu gostaria de meditar com vocês, tanto agora cedo como à noite, sobre o mistério da oração. E eu gostaria de gastar algum tempo meditando em Mateus capítulo 6, versos 5 a 15. Nós não vamos ler a passagem bíblica agora. Eu só peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhando, o tablet ali que a gente está usando, o celular, você mantenha aí o texto aberto. Nós vamos estar expondo o texto tanto hoje de manhã como à noite. Então nós vamos parar em algum momento aqui no texto e à noite nós vamos dar sequência de onde nós paramos. E eu queria tratar, tema geral, da oração como principal exercício da fé. Então, tema geral, oração, principal exercício da fé. Eu quero investigar esse tema em Mateus capítulo 6, versos 5 a 15, que é tradicionalmente aí chamado, especialmente a seção do verso 9 e verso 13, é chamado de Pai Nosso, oração do Nosso Senhor, oração dominical, assim é conhecida. Hoje, infelizmente, essa oração não é tão mais central para nós. Talvez, eu acho, uma suposição, nosso anticatolicismo nos levou a nos afastar um pouco dessa oração como uma oração modelo, como aquela escola onde nós aprendemos de fato a orar. Mas no passado, qualquer documento, qualquer texto de preparação para batismo, considerava 3 textos básicos da fé cristã. Quando a gente pensava no nosso estado de miséria diante de Deus, então se estudava os 10 mandamentos, essas classes de preparação para batismo. O catequista, o professor daquela classe, passaria algum tempo passeando pelos 10 mandamentos com aqueles candidatos à membresia de uma igreja local. Então, os 10 mandamentos como aquele texto básico que nos humilharia, revelaria nosso estado de miséria sem Deus e sem Cristo no mundo, mas também nos empurraria para uma vida de santificação e de boas obras. O Credo dos Apóstolos, ou Credo Apostólico, como também é conhecido, seria aquele documento que ensinaria aquelas questões mais básicas que todo cristão tem que ter na ponta da língua. Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito? O que o Pai fez? O que o Filho fez? O que o Espírito fez e ainda faz hoje entre nós? E o Pai Nosso é aquele texto fundante que nos ensina a orar, nos ensina a ter comunhão com Deus. Então a gente vai gastar um tempo hoje caminhando pelo Pai Nosso. Vamos lê-lo bem rapidamente, depois a gente vai se deter em algumas passagens, alguns pedaços do Pai Nosso, tanto agora de manhã como à noite. Verso 5 ao verso 15. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e fechada a porta orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Senhor Deus, muito obrigado por esse espaço que nós temos aqui para celebrar o teu nome. Obrigado pelas músicas que nós já cantamos. Ó Deus, recebe essas músicas como sacrifício suave, como oferta suave a Ti mesmo. Ó Deus, aceita essas músicas como aquele incenso santo que nós levantamos para Ti, nós erguemos para Ti. E agora, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos diante da Tua sagrada palavra. Ó Deus, fala a nós, rompe nossa surdez, quebranta nosso coração. Ó Deus, alimenta-nos, dirige-nos. Senhor, fala a nós, é que Te imploramos, em nome de nosso Senhor Jesus, nosso único Salvador. Amém. Eu queria, como se diz, olhar o quadro maior, antes da gente se deter na passagem. Um ponto importante para nós aqui, que tem a ver com o ensino de toda a Bíblia, é que uma questão básica para nós é que Deus sempre fala.
Na verdade, Deus fala desde antes da fundação do mundo. A criação dos céus e da terra se dá pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Então, uma declaração importantíssima para nós cristãos é que, à luz da Sagrada Escritura, Deus vem a nós, Deus se comunica a nós, Deus se dirige a nós, Deus fala a nós, Deus se comunica com a gente. E Ele se comunica por meio da Sagrada Escritura, desses 66 livros que foram coletados e se reúnem aqui para ser o que a gente chama de Escritura Sagrada ou Bíblia Sagrada. Deus fala, mas para um ser que fala, nosso Deus, esse Deus pessoal e infinito, Ele também exige resposta. A nossa resposta a Deus, então, sobretudo, é a oração. Então, Deus fala, Deus se comunica, Deus vem a nós por meio da palavra, e porque Deus fala a nós, porque Deus se comunica, se revela a nós, nós então somos instados, por essa sagrada palavra, a responder a Deus com todo o nosso ser, por meio da oração. E a oração mais bíblica, para nós, não é oração espontânea, por incrível que pareça. Acabei de fazer uma oração espontânea. Nós aqui já temos feito algumas orações espontâneas no nosso culto agora de manhã, nossa celebração agora de manhã, mas a oração que Deus aceita é aquela oração que é baseada no próprio texto bíblico. Não vou desenvolver o ponto aqui, não tenho tempo, mas se você depois estudar a oração de Jonas, no ventre do peixe, vou gastar algum tempo estudando aquela oração, você vai ver que cada linha que Jonas profere é um salmo. Numa situação crítica, numa situação desesperadora, a oração que Deus ouviu é uma oração recordada, uma oração baseada no texto bíblico. E para mim isso é um milagre da graça. Deus fala a nós, Deus vem a nós na Sagrada Escritura. E do outro lado, Ele exige que a gente o responda, e o responda com oração. E a oração que agrada a Deus, a oração que é atendida por Deus no nome de Cristo, como a gente aprende em João, é a oração baseada no texto sagrado. A oração que nós vamos meditar agora, então, ela nasce de um pedido dos discípulos para aprender a orar. Eles viram para Jesus, como a gente aprende em Lucas 11, e fazem um pedido simples: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus os ensina a orar. Jesus dá a eles aqui uma trilha, um caminho pelo qual eles podem responder a um Deus que se comunica, a um Deus que fala. Então esse é o quadro mais amplo, ou se você preferir, a moldura do quadro. E a gente agora se detém no texto bíblico. Você deve lembrar que de Mateus 5 a Mateus 7, Jesus profere as chamadas bem-aventuranças. E uma série de dicas e pistas de como nós podemos permanecer no reino. Jesus não fala apenas de como nós nos tornamos cidadãos do reino, mas como nós testemunhamos o poder do reino que vem. Então, de um lado, essa seção que vai de Mateus 5 a Mateus 7, Jesus nos ensina a respeito da vinda do reino. E no meio desse ensino sobre a vinda do reino, nós temos o Pai Nosso, onde nós somos ensinados a instar, a suplicar a Deus pela vinda do reino. Então, nós estamos pensando na moldura mais ampla. Deus fala, Deus se revela, e nós devemos nos comunicar, nós respondemos com todo o nosso ser a Ele. E agora, nessa sessão de Mateus 5 a Mateus 7, nós temos não só Jesus prometendo a vinda do reino, ou melhor, ensinando que o reino já está entre nós, mas também nos ensinando a instar, a suplicar, a rogar pelo reino. Então, dentro de Mateus 5 a 7, nós temos um pedido, um ensino e uma resposta. De um outro lado, Jesus, que é a palavra de Deus, que é a palavra feita carne, o mistério do Deus encarnado, Ele nos comunica a respeito do reino. Do outro lado, Ele também nos ensina a rogar pela vinda do reino, a rogar para que o reino venha. E aí, olhando agora, fechando um pouco mais nossa lente, versos 5 a 8, Jesus nos dá uma série de dicas sobre oração. Ele nos dá uma série de pistas sobre o tipo de oração que Ele vai nos ensinar daqui a pouquinho. Verso 5, Jesus nos ensina o cuidado de nós intentarmos impressionar os outros com a nossa espiritualidade. Jesus retrata aqui aquelas pessoas que ficavam de pé nas sinagogas. Geralmente o judeu orava de pé, com as mãos levantadas para cima, os olhos abertos,
voltado na direção de Jerusalém, Jesus ensina o cuidado que nós devemos ter e não exibir nossa devoção, nossa espiritualidade para as outras pessoas. Esse é o ponto do verso 5. Os hipócritas já receberam o seu pagamento. Então, o primeiro ponto aqui é o máximo cuidado daqueles que ouvem a voz de Jesus devem ter em não querer se vangloriar a respeito da sua oração, da sua devoção, do seu amor por Deus e por Jesus Cristo. Muito cuidado com a hipocrisia, muito cuidado com a exibição de devoção, de espiritualidade. Ah, eu orei tantas horas hoje. Por que você está dizendo isso? Qual a razão que leva você a dizer o tempo que você gastou orando? Ah, hoje eu fiz jejum. Por quê? Por que você está comunicando isso? Por que você está dizendo isso para as pessoas? Jesus está dizendo que a nossa relação com Deus tem que ser escondida, tem que ser guardada, tem que ser protegida. A gente não deve querer se vangloriar perante as pessoas, a gente não deve se exibir ou exibir nossa devoção e espiritualidade diante das pessoas. Aí o verso 6, Jesus continua um ponto, só que o verso 6 é muito mal entendido por causa de uma má tradução. Nós supomos, ao ler o começo do verso 6, que a oração verdadeira é aquela oração feita quando estamos sozinhos, trancados no nosso quarto. Então, algumas vezes o texto é até usado, mal usado, digo, para justificar um tipo de espiritualidade onde a pessoa não precisa da igreja, ela não precisa da comunhão cristã, tudo por causa da palavra quarto, que é mal traduzida. A palavra grega aí é cripta, que já soa bem diferente para nós aqui. Só que a palavra cripta pode ser melhor traduzida como despensa. Então, se a palavra tem que ser traduzida como quarto de mantimentos ou dispensa, o que Jesus está ensinando aqui não é algo a ser tomado ao pé da letra. Ninguém vai entrar na sua dispensa, quem tem ainda, né? Quem mora em apartamento tem dispensa, mas ninguém vai entrar na sua dispensa para orar. Ninguém vai entrar no quarto de mantimentos para orar. E a situação, quando a gente pensa no contexto, se torna um pouco mais difícil, porque o quarto de mantimentos não tinha janelas e era fechado por fora. E o texto está dizendo aqui que a pessoa se tranca nesse quarto de mantimento. Como é que você se tranca, sendo que o fecho está do lado de fora? O que Jesus quer ensinar aqui? Jesus reforça o ponto do verso 5. Isto é, nós somos chamados a uma vida de discrição na devoção. Nós não somos chamados a exibir nossas impressões espirituais perante o povo de Deus. Nós somos chamados a testemunhar as revelações supostas que Deus tem nos dado, até mesmo na oração, o exercício mais importante da vida cristã. O foco permanece o Pai e o Filho, não a gente. Não o tempo que a gente gasta com Deus, não o lugar onde nós oramos para Deus, não as bênçãos que nós temos de Deus, não as nossas percepções ou vislumbres da glória de Deus. Deus permanece o centro. Então, o verso 6, Jesus não está dizendo que a gente deve se isolar da igreja para orar. O que Jesus está ensinando é que nós devemos ser discretos com a nossa devoção e nossa espiritualidade. A oração é voltada ao Pai. O Pai que é o foco da oração, não a gente. Okay? Então, o verso 6 tem que ser corretamente entendido, especialmente quando a gente for olhar os pronomes no plural, que são empregados daqui a pouquinho no restante da passagem. Se o texto 6, do verso 6, ensinasse um tipo de oração solitária, uma vida de oração solitária, isso colidiria com todo o espírito da oração, que é a oração do Pai Nosso. Todos aqui somos convidados a orar juntos, todos somos convidados a permanecer juntos em oração. Então, o verso 6 não é um apelo a uma oração individualista, uma vida de oração individualista, desapegada da igreja, da comunidade, mas é um alerta para reforçar o que já foi dito no verso 5, o cuidado com a exibição de espiritualidade, o cuidado com a exibição do que aparentemente nós estamos usufruindo diante de Deus. Vamos tentar ilustrar o ponto aqui. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele menciona uma pessoa fora do corpo, no corpo ele não sabe, que foi até o 7º céu e teve visões que ele nem pode comunicar. Provavelmente Paulo está falando dele. Só que ele não usa a primeira pessoa no singular, ele não diz que é ele que foi ao 7º céu. E rapidamente ele equilibra essas supostas
revelações ou visões elevadas, ou que supostamente ele teve, melhor dizendo, com os sofrimentos que ele passa no tempo presente. Ele é machucado por um cravo, por um espeto, e ele rogou àquele que provou os espetos e pregos na mão e nos pés para que remova aqueles espinhos dele, e aquele que provou esses espinhos na carne diz que não vai remover aqueles espinhos da carne dele. Então é interessante que, de um lado, ele é muito discreto com algumas experiências que ele teve, e do outro lado ele enfatiza a sua fraqueza e a glória e a majestade da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é bem típico dessa devoção que Jesus quer infundir na gente aqui. A gente não deve ser como hipócrita, ficar se exibindo, orar para querer afetar algo que nós não somos. Mas, do outro lado, a nossa busca por Deus deve ser feita com modéstia e com discrição. Verso 7, Jesus fala das vãs repetições. E aqui nós temos um ponto bem interessante que eu vou desenvolver hoje à noite com vocês. Os Salmos é o nosso livro de oração. O Pai Nosso é o nosso livro de oração. E quando você estuda esses dois grandes textos de oração, você conta nos dedos as orações longas. As orações, tanto dos Salmos como do Pai Nosso, são orações curtinhas. Quando você estuda a vida de Jesus em oração, as orações de Jesus são bem curtinhas. A oração que eu acho mais bonita na Bíblia é bem curtinha. Ó Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia do pecador. Qualquer pessoa faz essa oração muito rapidinho, andando no ônibus, no meio do trabalho, na tensão do trabalho, na hora da refeição. Oração bem curta, você faz em 10 segundos. Esse é o ponto de Jesus aqui no verso 7. Nossa oração tem que ser pensada e meditada. Não é pela mera repetição de palavras que nós vamos ser atendidos. Mais do que isso. Não é pela mera repetição de vocábulos mágicos, eu declaro, eu tomo posse, etc., que nós vamos ser atendidos. Ok? Nós não devemos usar vãs repetições. Não é pelo muito falar que nós vamos ser atendidos. Algumas vezes, em ocasiões-chave da nossa vida, decisão por casamento, mudança de trabalho, etc., talvez a gente tenha que lutar com Deus e gastar tempo lutando com Deus. E talvez ter algum tipo de retiro e a semelhança de Jacó, se agarrar a Deus e não largar Deus enquanto Ele não nos abençoar. Mas, e parece que o padrão normal do dia a dia são essas orações que a gente levanta para os céus, como alguém já disse, orações são como flechas jogadas para cima. Você o tempo todo pensando em Deus e proferindo orações, mesmo que curtas, mas cheias de significado, cada palavra contando, na confiança de que se você orar segundo a palavra de Deus, você vai ser atendido. Então isso é o ponto do verso 7. O verso 8 reforça o ponto do verso 7. E o verso 8 acrescenta um desafio para a nossa oração. Se Deus já sabe todas as coisas, se Deus tem conhecimento exaustivo da nossa realidade, se até mesmo antes da gente proferir palavra, Deus já sabe o que a gente vai pedir, por que a gente ora? A gente vai ter resposta a essa questão daqui a pouquinho. Então, se Deus é aquele que pré-conhece todas as coisas, se Deus é aquele que nos conhece antes que a gente fosse formado, lembra do Salmo 139, que é belíssimo, terrível, né? Antes que a gente fosse formado no ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia completamente. Se isso é real, qual a motivação da oração? A gente ora na pressuposição de que pode mudar o plano de Deus? Como se Deus já conhece tudo? Aqui a gente começa a tocar essa questão do mistério da oração. Oração é a nossa resposta a Deus, ao Deus que fala, ao Deus que se comunica, mas a oração não é brincadeira. A oração não é algo que é fácil de se fazer. A gente tem que aprender oração, e a gente aprende oração no texto sagrado. Então a gente não deve ser como os hipócritas, mais uma vez, como gentis, que acham que por ficar repetindo palavras como uma espécie de mantra, tentando cansar a divindade, eles podem ser atendidos. Muito ao contrário, o Deus que sabe tudo, ele espera um outro tipo de oração da gente. E aí a gente entra agora, fechando a moldura, fechando o foco, né? Nós entramos agora na oração que Jesus nos ensinou, na oração modelo. Antes de nós entrarmos na oração propriamente dita, a gente tem que entender que há uma divisão dentro da oração. E você vai perceber essa divisão de forma bem simples.
Na primeira parte, os pronomes são todos referentes a alguém que é maior do que a gente, que é o próprio Deus. Tu, teu, tua. Então você vai notar que há 3 pedidos, 3 súplicas que são centradas em Deus. Na sequência, você vai notar uma outra mudança, agora uma mudança do pronome, não mais tu, teu, tua, mas nós, nosso. Então você agora tem 3 pedidos a Deus que são centrados nas nossas reais necessidades. Agora de manhã nós vamos focar os 3 primeiros pedidos, à noite nós focamos os 3 últimos pedidos. Antes dos pedidos, você tem uma introdução, verso 9, é simplesmente a expressão Pai Nosso que estás nos céus, é a introdução, ela fornece a introdução da oração. Depois você tem os 3 pedidos: santificado o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. 3 pedidos centrados em Deus, na glória dele, na soberania dele, na majestade dele. Depois você tem mais 3 pedidos agora centrados na gente: pão nosso, o perdoar as nossas dívidas e não nos deixar cair em tentação. E depois você tem uma conclusão, que é uma adoração, é o que a gente chamaria de doxologia. Então essa é a divisão da oração. Agora de manhã nós vamos focar a invocação dos 3 primeiros pedidos, à noite a gente foca os 3 últimos pedidos e a conclusão. A introdução é bem simples, todo mundo conhece, muito rica de significado. A introdução, ou chamada invocação, diz: Pai Nosso que estás nos céus. Essa pequena frase, essa frase tão simples que até uma criança decora, até uma criança consegue carregar no coração, ela dirige todo o restante da oração, como Jesus nos ensina. Vamos por partes aqui. Primeiro, a expressão Pai. Algumas vezes ela aparece como Abba, como em Romanos, em Gálatas. E nós achamos que já conhecemos essa palavrinha. Nós a tratamos como a expressão de um filhinho se dirigindo ao seu amado pai. E a gente lê livros enfocando esse ponto de vista, a gente ouve sermões, eu mesmo já preguei sobre a palavra pai, Abba, se referir a paizinho lebigano. Estudos mais recentes na área de filologia do mundo grego-hebraico vão ensinar para a gente que a expressão Abba, pai, não é uma palavra que a gente usaria para falar de paizinho, como se a gente fosse criancinha se dirigindo ao pai, mas a palavra Abba, pai, é empregada num contexto em que filhos maduros se dirigiam respeitosamente para seu pai. Não como iguais, mas uma relação ancorada em maturidade. É um filho olhando seu pai nos olhos e se dirigindo respeitosamente e responsavelmente a seu pai. Isso muda um bocado os nossos entendimentos da adoção, mas também da oração. A oração não é exercício infantil. A oração não é uma mera brincadeira. Na oração nós nos dirigimos àquele que está acima dos céus, aquele que é maior do que os céus, mas que vem a nós como um Pai amoroso, como nosso verdadeiro Pai, e nos trata como filhos e filhas responsáveis e que exige não só intimidade, ou requer intimidade, mas ele se dirige a nós também como um Pai falando a filhos maduros, a filhos que estão se desenvolvendo na caminhada cristã. Então, Deus aqui se apresenta como Pai, e a expressão aqui é um sinal de respeito àquele que é maior do que a gente. Mas a expressão Pai é equilibrado com nos céus, o Pai nos céus. Em outras palavras, o que nós temos aqui é a revelação de que o nosso Deus soberano, nosso Deus livre, transcendente, o nosso Deus cheio de glória e majestade, o Deus que é maior do que todas as galáxias reunidas, do que todo o universo, esse Deus vem a nós como Pai. Não sei se você consegue entender isso. O Islã está em voga hoje, o Islã não tem como oferecer isso. As religiões orientais falam tanto de meditação, não tem como oferecer algo parecido. O Deus Criador, o Deus que era no princípio, o Deus que criou até o tempo, a gente é escravo do tempo, o Deus que criou até o tempo, o Deus que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra, esse Deus, que é maior do que todo o universo, que todas as galáxias juntas, ele se dirige a cada um de nós
como filhos amados. Essa equilíbrio, essa tensão dentro do ser divino, para mim, é maravilhosa. Ele não é o cara lá de cima, como se falava no passado, no nível dos programas populares. Esse Pai, Ele está nos céus, Ele reina sobre os céus são o trono dele, é onde Ele se assenta. Ele criou e Ele é maior do que os céus. Você olha para os céus, olha as estrelas, você medita o tempo que a luz daquela estrela demorou para chegar onde você se encontra hoje, aqui na Terra. Deus é maior do que tudo isso. E esse Deus, que é maior do que toda a criação, Ele vem a nós, Ele se dirige a nós como Pai. Pai nosso que estás nos céus. O nosso aqui é importante. Primeiro, porque o Pai que está no céu é nosso se nós nos chegamos a Ele por meio daquele que ensina-nos a orar, que é Jesus Cristo. Deus é nosso Pai, ou se torna nosso Pai, se nós chegamos a Ele por meio de Jesus Cristo. É Jesus que ensina a oração aqui. É Jesus que nos dá as pistas, Ele nos apresenta um roteiro para nós orarmos. Então, ninguém deve ter a presunção de ter aquele que está no céu como Pai, se não for por meio de Jesus Cristo. Daí o Pai Nosso. Nós oramos por meio de Jesus, nós oramos com Jesus, nós oramos aprendendo de Jesus, por isso que aquele que está no céu é o nosso Pai. Mas o nosso também, lembra que todos nós oramos juntos, todos nós concordamos juntos, nós damos um amém. Então, de uma forma muito bonita, misteriosa até, graciosa, de um lado nós temos a revelação e temos intimidade com aquele que está nos céus como nosso Pai, porque nós oramos por meio de Jesus Cristo, e ao orarmos por meio de Jesus Cristo, todos nós oramos juntos, todos nos suplicamos juntos, todos intercedemos juntos, todos pedimos perdão juntos. É isso que essa introdução ensina. Pai nosso que está nos céus. O Pai que está nos céus é nosso por meio de Jesus Cristo, e se o Pai que está nos céus é nosso por meio de Jesus Cristo, todos nós oramos juntos com Ele. Algumas questões para a gente pensar antes de a gente continuar aqui. A verdadeira oração começa com Deus. E a verdadeira oração é aquela que conhece ou tem um vislumbre de quem é Deus de fato. O Deus que se revela na Escritura. Quando você ora, você de fato ora para Deus como Ele se revela na Escritura. Quando você se ajoelha ou se prepara para dormir, não importa o jeito que você ore, a forma corporal, como você se coloca diante de Deus, o que importa aqui é quem é aquele que você se dirige na oração. Quem é aquele que você invoca na oração. Você tem orado de fato ao Pai que está nos céus, como se revelou na Sagrada Escritura? Como a gente permanece orando todo o tempo? Porque a gente guarda no coração quem é o Deus que vem a nós na Sagrada Escritura. Então, nós precisamos lembrar aqui que a verdadeira oração começa também com o verdadeiro conhecimento de quem é Deus. Se nós temos uma visão pequena de Deus, Deus é um legislador, Deus é uma espécie de policial, um guarda, um estraga-prazer celestial, ok, toda essa caricatura de Deus vai incidir, vai guiar para mal nossa oração. Então, para nos prepararmos para a oração, nós temos que carregar no coração quem é Deus, como vem a nós na Sagrada Escritura. Pai que está nos céus. Isso é um ponto importante. Segundo ponto, nós oramos por meio do Filho. Você já tem o Filho como seu mestre, como aquele que traz o reino para todos nós. Você já se agarra ao Filho, não só como aquele que ensina você a orar, mas como aquele que trouxe o reino e requer arrependimento da sua parte para você entrar no reino. A oração verdadeira, então, ela é fundada sobre o conhecimento de quem é Deus, um conhecimento verdadeiro, calcado na Bíblia sobre quem é Deus, e a dependência daquele que nos ensina a orar, daquele que nos chama a orar, ao Pai nosso, que é o próprio Jesus Cristo. Esses são os dois pilares da oração que Deus aceita, da oração que Deus ouve. Conhecimento correto de Deus
e um descansar sobre Jesus, aquele que nos inclui nessa comunidade nosso. Daí a gente orar por meio de Cristo. Quem é Deus para você? Você já se comprometeu com Jesus Cristo? Você confia em Jesus Cristo? Nota que aqui, nesse texto, Jesus não nos ensina a orar no nome dele. Nós terminamos tradicionalmente nossas orações em nome de Jesus. Amém. Nós expressamos nossa confiança em Jesus como nosso único suficiente mediador. Nota que Jesus coloca isso no começo. A gente consegue se aproximar de Deus, aquele que está nos céus como nosso Pai, por meio de Jesus Cristo. Você chega a Deus e tem a Deus como Pai por meio de Jesus Cristo. Você confia nele e só nele para ter suas orações atendidas? Ok, são algumas questões aí para nós pensarmos à luz dessa invocação. E aí nós temos as 3 primeiras petições que são centradas em Deus, na sua glória e na sua majestade. Venha o teu reino, santificado seja o teu nome, e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando nós viramos nossa Bíblia um pouquinho, por exemplo, para Mateus 4, a gente começa a descobrir que a pregação de Jesus tinha a ver com a vinda do reino. Jesus é batizado, Jesus é tentado, para depois ele começar a pregar que o reino veio nele. Jesus inaugurou o reino, ele abriu o caminho para o reino. Verso 17 do capítulo 4, ele diz que o reino dos céus está próximo, por isso aquelas pessoas que o escutam precisam responder em arrependimento àquele que prega a respeito do reino. Ok, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus veio em Jesus Cristo, foi inaugurado em Jesus Cristo. Nós sabemos, se somos cristãos, que o reino virá. Você pode não ter muita paciência com esse debate sobre presciência, a soberania de Deus, a preordenação divina, a responsabilidade humana. Você pode achar isso muito complicado, pode discordar, pode não gostar desse debate, achar muito técnico, muito esotérico, mas todo crente verdadeiro sabe que o reino virá. Ele ouve as palavras de Jesus e ele sabe que já um dia predeterminado, o dia D, hora H, para usar a linguagem lá da Segunda Guerra Mundial, que Jesus virá no último dia com grande poder para triunfar sobre Satanás, sobre as hostes malignas, derrotar todo o mal na criação, expurgar a criação do mal e trazer nossos céus à terra. Ok, essa é uma questão básica, mas nota que Jesus nos ensina a suplicar pela vinda do reino. O que isso aqui ensina para a gente? Isso ensina para a gente a importância, o lugar exato da oração na vida cristã. Como nós vemos no verso 8, a gente não ora para informar a Deus o que ele já sabe exaustivamente, previamente. Deus já sabe até mesmo as motivações boas e más que se misturam em nosso coração quando a gente a pede a Ele. Isso já é conhecido de Deus. Ele sabe que mesmo nossas melhores motivações têm um restinho de pecado ali. Isso é aberto para Deus. Nós então não nos aproximamos do nosso Pai que está nos céus como quem se aproxima de um caixa de mercado ou um caixa de farmácia dando a lista de remédios que a gente precisa para Ele. Deus já sabe o que a gente vai pedir quando a gente proferir palavra. O que Deus tem para nos dar já está determinado no seu santo conselho. Por que a gente ora então? Por que a gente suplica pela vinda do reino? Presta bem atenção agora. Porque a oração é o único meio ordenado por Deus pelo qual as bênçãos vêm. Se Deus determinou o fim, Ele determinou os meios pelos quais a gente vai chegar naquele fim. Para chegar aqui, eu tive que pegar uma estrada, pegar um caminho, Via Dutra, etc., passa por metade de São Paulo, entra na zona sul de São Paulo. Há um caminho que tem que ser feito para sair do começo ao fim. A mesma coisa se dá. Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da história. Deus tem toda a história nas suas mãos, o seu controle. Só que Deus determinou não só o fim da nossa história, seja nossa história como igreja, como pessoas, mas Deus determinou que essa história é concretizada no nosso tempo por meio da oração. Nós sabemos que o reino virá, mas o reino virá por meio das nossas orações. A oração do cristão, então, tem o seu lugar. Ela não é um exercício sem sentido.
nós recebemos dádivas não é porque nós oramos muito, é porque Deus resolveu nos dar dádivas por meio da nossa oração. Nosso entendimento de oração é humanista. Se eu tivesse um quadro aqui, o desenho do ser humano, né, cabecinha, tá, aquele corpinho magrinho, tá, a gente acha que a oração começa com o ser humano e termina com o ser humano. Não. Triângulo aqui em cima, Deus. É Deus que suscita na gente o desejo de orar. Deus é que leva a gente a suplicar a Deus por meio da sua palavra. E Deus tem prazer em derramar suas bênçãos como resposta às orações dos seus fiéis, dos seus santos. Venha o teu reino. O reino já vem em Jesus Cristo. Jesus é o reino. O reino virá no último dia, será consumado no último dia. Nós vivemos entre tempos e nós somos chamados a suplicar a vinda do reino. O reino virá por meio das nossas orações. De uma forma que só Deus determina isso. Ele determinou não só o dia da vinda, mas que essa vinda se dará por meio das invocações, das súplicas, do implorar daqueles que aprenderam a orar com Jesus Cristo. Venha o teu reino. Há uma súplica, então, para que o reino venha mediante as orações. Então, para nós aqui, a gente precisa descartar duas caricaturas de oração. Uma, que é pelo muito falar que seremos atendidos. Uma, que pelo poder da nossa oração nós seremos atendidos. Vocês já conhecem essas frases, assim, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, nem oração, nem poder. São frases bonitinhas, frases de efeito que não são bíblicas. Não são bíblicas. Estuda depois com paciência as orações dos evangelhos. Estuda as orações em Atos. Estuda as orações na vida de Paulo. E há pelos 20 orações, as grandes, de 5, 6 versos, nas 3 epístolas paulinas. Grandes entre aspas, né? 5, 6 versos. Ok, mas são orações pequenas, onde cada palavra tem seu lugar, cada palavra tem seu significado, e são orações centradas na própria Escritura, onde Deus se revela. São a resposta baseada na Bíblia ao próprio Deus que vem a nós na Sagrada Escritura. Então, de um lado a gente descarta essas noções de que a oração é poderosa, que há poder na oração, que é pelo tamanho da nossa fé que nós somos atendidos. Estuda a vida de Abraão. Porque Deus tem que renovar o seu pacto, a sua aliança com Abraão por 5 vezes. Porque a fé de Abraão é fraquinha. E mesmo assim Deus abençoa seu servo. Então essas frases de efeito que são muitas vezes aí vinculadas pelo neopentecostalismo, elas caem diante do texto bíblico. Do lado, a oração não é mágica. Do outro lado, a oração não é sem significado. A gente pode pensar, né, algumas pessoas erroneamente pensam, bom, se Deus é soberano, se Deus está nos céus, para que orar? Vamos meditar só, não precisa de uma resposta nossa pessoal a Deus. Está tudo determinado. Opa, alto lá. Fé cristã é fatalista. Se Deus determinou todas as coisas, Ele também determinou o único meio pelo qual a gente é atendido, as orações. E se você anotar, e começar a olhar as orações da Bíblia com mais seriedade, você vai ver que muitas dessas orações são lembretes a Deus do que o próprio Deus prometeu. A gente pode pensar em Isaías. Isaías, quando ele antevê a destruição de Jerusalém, ele se coloca diante de Deus como uma espécie de atalaia para lembrar a Deus ousadamente o que Deus prometeu na sua palavra para dar para Jerusalém. Então a oração do crente não é mágica, a oração do crente não deve ser reduzida a mera meditação, mas a oração do crente tem um real significado. A sua menor oração tem significado, ela é legítima. E Deus se agrada da sua oração, mesmo aquele seu clamor mais simples. Deus se agrada daquele clamor. E Deus opera por meio daquela sua súplica, daquela sua invocação, por mais curtinha que seja. Você está se sentindo desamparado? Você não precisa repetir, gastar muitas palavras. Levantar os olhos para Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia do meu pecador. Olha para o teu servo, olha para a tua serva. Essa oração Deus atende. Deus determinou que vai dar bênçãos a você por meio dessa oração. O reino virá por meio
das nossas orações. Venha o teu reino. Faça-se, ou santificado seja o teu nome. Segunda cláusula. Já é pulando ali. Ela é importante. É curiosa essa expressão. O nome ser santificado. Primeiro, o nome era muito importante na cultura hebreia. O nome comunica a pessoa. O nome resume quem a pessoa é. Nós estamos então nos dirigindo àquele que tem o nome mais santo sobre todos. Aquele que é Yahvé. Eu sou o que sou. Aquele que é imutável. Aquele que é desde o início. Aquele que não tem variação nem sombra de mudança. A ele que nós nos dirigimos. Agora, como orar santificado seja o teu nome? A ideia aqui não é que nós oramos para que Deus receba a glória ou a santidade lá nos céus. Deus recebe glória e santidade quando o nome dele é santificado entre a gente. Então, nota, de novo, ainda que haja uma preocupação com o nome de Deus, nós já pensamos na primeira petição, venha o teu reino. Ok, a gente ora, nossa oração é parte da ação de Deus, determinada desde antes da fundação do mundo para trazer o seu reino no último dia. Agora nós estamos orando para Deus, para que o nome de Deus seja santificado, receba toda a glória, toda a majestade, mas nós somos transformados por meio dessa oração. Nós somos mudados por meio dessa oração. Ao mesmo tempo que nós demonstramos interesse, zelo pelo nome de Deus, nós somos moldados por meio da oração. Aqui eu lembro sempre de C.S. Lewis, a mulher dele com câncer no fêmur, e ele muito revoltado com Deus, e o reitor da universidade onde ele dava aula vira para ele e diz: você tem orado para que Deus mude a situação da sua esposa? E a resposta dele é clássica. Ele diz: eu não oro para mudar Deus, eu oro para que Ele me mude. Isso é bem bíblico. É escandaloso para nós formados nessa visão mágica da oração. Mas para quem está inserido no mundo da Bíblia, essa resposta é bíblica. Quando nós oramos para que o nome de Deus seja engrandecido, nós somos mudados por meio da oração. Então, nota, se de um lado Deus determina o fim, e os meios para alcançar esse fim, no caso, a vinda do reino por meio da oração, por outro lado, quando nós nos conscientizamos da seriedade do nome de Deus, nós também somos transformados na oração. Santificado seja o teu nome. Segundo pedido, nós queremos que o nome de Deus seja magnificado. Nós queremos que o nome de Deus seja engrandecido. Nós queremos que o nome de Deus seja separado do uso comum. Só que quando nós oramos assim, nós é que somos separados do uso comum. Nós é que somos moldados, nós é que somos transformados, nós é que somos santificados, regenerados, nós é que somos nascidos de novo por meio dessa oração que é ancorada na própria palavra de Deus. Santificado seja o teu nome. Nota que isso é um contraponto ao verso 6 e o verso 7. De um lado, nós temos aí os hipócritas, nós temos os gentios falando, repetindo um monte de palavrinhas. Do outro lado, aquele que aprende a orar com Jesus, ele tem o zelo pelo nome do Pai, mas ele, no mesmo momento que ele ora para que o nome do Pai seja engrandecido e santificado, ele também é transformado e santificado no processo. Nesse sentido, gente, quando nós oramos, nós somos moldados. Quando nós oramos, nós somos transformados. Então, revertendo a frase popular, que é uma frase bacaninha, mas carece de substância bíblica, quanto mais nós invocamos a Deus no nosso dia a dia, mais moldados por Ele nós somos, mais transformados por Ele nós somos. Mais santificados, mais o nome dele é santificado entre nós, ou magnificado entre nós. Isso não se dá por vãs repetições, mas por aquela oração que Deus de fato atende, onde cada palavra tem significado. E por fim, a última expressão é: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós temos aqui uma expansão do segundo pedido, e mais uma vez, um contraponto ao tipo de oração que os gentios hipócritas faziam, falando muito, mas sem significado, uma oração que Deus
não atende e repelem. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. A que Jesus se refere aqui? Como nós continuamos estudando Mateus 26, nós vamos descobrir que essa expressão é repetida pelo próprio Jesus. E ela é repetida no Getsemane. Jesus está sendo tentado no meio do seu pior sofrimento, noite escura da sua alma, a fazer um retorno, a não caminhar para a cruz. Obviamente, ele é levado à cruz como ovelha muda, é conduzido para o matadouro, né, de Isaías 53. Mas no momento chave daquela tentação, da última tentação, Jesus ora para que a vontade de Deus seja realizada. O que nós temos aqui é um pedido para que Deus cumpra o seu plano de salvação no nosso tempo. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em outras palavras, o que Jesus nos ensina aqui é o seguinte: Pai, aquilo que o Senhor ordenou antes da fundação do mundo, que o Senhor cumpre agora no tempo. Aquilo que o Senhor determinou antes que houvesse tempo, matéria, energia, espaço, homens e mulheres, que o Senhor concretize aqui e agora. Aqui a gente lembra de Apocalipse 13, uma passagem tão desconcertante e misteriosa, quando o apóstolo inspirado diz que o Cordeiro é digno, porque ele foi morto desde antes da fundação do mundo. O que Jesus suplica e nos ensina a suplicar aqui é que o plano salvador de Deus seja de fato cumprido aqui e agora com grande poder. Nesse sentido, também nossas orações pela salvação dos outros têm o seu espaço. Nós imploramos para que o anseio salvador de Deus, aquela decisão de Deus de salvar os piores pecadores, seja concretizada no nosso tempo, no nosso espaço, na nossa agenda também. 3 pedidos centrados em Deus. O primeiro, para que o nome dele seja santificado. O segundo, para que o reino venha. O terceiro, para que a vontade dele seja realizada. Nota que são 3 pedidos centrados no nosso Pai que está nos céus. Só um Deus que criou os céus e a terra pode, de fato, ouvir, atender e derramar respostas a esses 3 pedidos. Santificado, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu acabei trocando o santificado pelo venha o teu reino. Zabado ensina aqui. Mas o que? Vocês entenderam aí a sequência. Só depois voltar um pouquinho, dá para colocar no lugar. Ok, quais são as aplicações para a gente aqui? Primeiro, a oração verdadeira prioriza Deus, sua glória, reino e salvação. A oração verdadeira é centrada no próprio Deus. Para mim é desconcertante, em cultos, por exemplo, a gente pedir para um irmão, uma irmã, fazer uma oração de louvor a Deus, e a pessoa repete uma frase de efeito, tipo, te adoramos a beleza da tua santidade, e parte para fazer um monte de pedidos naquela oração, que deveria ser dedicada à celebração do nome de Deus, ao louvor do nome de Deus, à descrição de quem Deus é e dos feitos poderosos dele. Isso para mim é desconcertante. Isso revela o empobrecimento no nosso meio da meditação em quem Deus é. Quando nós consideramos as 3 primeiras petições, nós vemos que há um interesse na glória de Deus, no reino de Deus e na salvação que vem de Deus. Então, em primeiro lugar, a oração verdadeira prioriza Deus. A oração verdadeira é centrada em Deus. Uma dica boa para ajudar a gente a ter pensamentos grandiosos a respeito de Deus, o Pai e do Filho Jesus Cristo é, por exemplo, colocar numa transparência os atributos de Deus. E a gente vê os atributos de Deus antes do culto. Deus é santo, Deus é soberano, Deus é glorioso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é o Deus da ira, Deus é Deus da justiça, da retidão, Deus é Deus da aliança, da misericórdia, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Simplesmente a leitura desses atributos de Deus já começam a nos ajudar a ter pensamentos mais elevados sobre quem Deus é. Isso vai nos ajudar a proferir orações verdadeiras, orações que Deus atende. Então, a oração verdadeira prioriza a Deus,
sua glória, reino e salvação. Quem é Deus para você? Você tem gasto o tempo meditando em Deus, na beleza dele, na majestade dele, na glória dele? É curioso que em Romanos capítulo 1, também nós temos um probleminha de tradução aqui. Romanos 1, verso 9, nossa tradução diz, Romanos 1, 9, porque Deus, a quem sirve meu Espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aí, o sirvo aqui, a gente pensa em Paulo trabalhando, andando, evangelizando, etc. e tal, e ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está orando e meditando, passando tempo com Deus. Mas quem trabalha não tem como meditar em Deus. Não tem tempo, não tem espaço. E no grego a palavra sirvo aqui é mal traduzida. A palavra no grego é atreo. Isto é, um Deus que adoro em meu espírito. Deus que adoro em meu espírito. Como é que Paulo consegue incessantemente orar por crentes em Roma que ele não conhece? Porque o coração dele está cheio, o espírito dele está cheio da glória, da majestade de Deus, como descrito nos versos 2 a 5 de Romanos capítulo 1. Deus é o Pai que revela o Evangelho por meio da Escritura, por meio dos profetas. Jesus é o Evangelho, Jesus que é o Filho de Davi, ressurreto pelo poder do Espírito Santo, pelo Espírito de Santidade. Deus Pai, Filho, Espírito, Deus que se dá na pessoa de Jesus, Deus que se entrega e é ressurreto entre os mortos no lugar ou para salvar os piores pecadores. Então, se a gente quer orar de verdade, se a gente quer permanecer orando, o melhor caminho não é aprender técnicas de oração. O melhor caminho é gastar tempo estudando sobre Deus, meditando sobre quem é Deus. Segundo ponto, nós precisamos ansiar pela vinda do reino. Todo mundo lê jornal aqui, todo mundo assiste jornal, os tempos são maus. Nós vemos hoje num país que talvez tenha o maior escândalo de corrupção do mundo. Ser golpista hoje não é criticar o governo ou exigir impeachment. Ser golpista é o que fizeram com a República Brasileira. E aí, como é que a gente lida com isso? Suplicando a vida do reino. O cristão aqui não tem espaço para cinismo ou raiva ou alguma coisa do tipo. Ele sabe que os mais espertos entre os homens receberão seu pagamento quando o reino vier. Então, nós somos chamados aqui para ansiarmos a vinda do reino. Se Deus tiver misericórdia e graça, a gente pode vislumbrar um pouco desse reino e poder por meio de avivamentos, renovação da sua igreja, mas o cristão, aqui e agora, ele é instado a colocar toda a sua confiança no reino. Ele sabe que não é o Estado que é redentor, não é Barrabás que redime a gente. Lembra que Barrabás era um guerreiro. Ele achava que o poder do Estado, o poder da espada, podia transformar a casa de Israel, levar a casa de Israel à velha glória da época de Davi. Não é engano. É por meio de Jesus Cristo que o reino é estabelecido. E nós somos chamados a suplicar a vinda do reino. Nós temos que abrir espaço nos nossos cultos para suplicar para que o reino venha. Suplicar a justiça que vem por meio desse reino. Um reino que ainda virá. Mais uma vez, talvez no processo a gente tenha vislumbres desse reino. Quando Deus se agrada de entender a sua oração e dá avivamento para a sua igreja, ladrões, assassinos, fascistas se convertem, eles não só abraçam Jesus, mas correm para a delegacia para se entregar. A criminalidade cai, diminui roubos, furtos, assassinatos, mesmo pessoas que não vão abraçar Jesus Cristo, passam a temer Deus que está nos céus. Eles sabem que há um ser completamente santo, sobre tudo e sobre todos. Ele passa a ter medo, ainda que ele não abrace Jesus Cristo, de ofender a majestade de Deus. Então, ore pelo reino do reino. Suplique para que o reino venha com poder. Anseie para que esse reino venha mais cedo. A sua oração tem significado. Nós somos chamados a orar para que o reino venha. E por último, mais uma vez, pensando na sentença, faça a tua vontade, venha o teu reino e faça a tua vontade. A oração não muda Deus.
A oração é o meio que Deus estabeleceu pelo qual as bênçãos virão. Se nós não orarmos, nós não recebemos as grandes bênçãos que Deus prometeu para o seu povo. Agora, na medida que nós nos voltamos a Deus, nós abandonamos nossos pecados, e a gente vai meditar nisso hoje à noite. Na medida que a gente suplica a Deus, Deus se agrada de atender nossas orações. Lembra, traz à memória os ensinos de Jesus. Qual é o pai que, se o filho pede um pão, deixa para lhe dar um escorpião? Quanto mais nosso Pai, nosso verdadeiro Pai que está nos céus. Se nós suplicamos a Deus, Deus se agrada em derramar bênçãos sobre a gente. Deus se agrada em transformar-nos, transformar aqueles que estão ao nosso redor, modificar situações com que nós temos que lidar no dia a dia, na medida que a gente ora como Jesus nos ensina. A motivação da oração, então, não é que a oração tem algum poder mágico. A motivação da oração é que Deus tem grandes promessas a cumprir em nossa vida, e quando nós nos dirigimos a Ele por meio de Jesus Cristo, esse Deus, que é o nosso Pai, nosso verdadeiro Pai, Ele tem prazer em abrir as comportas do céu e derramar essas promessas sobre a gente. À noite nós vamos meditar sobre o tempo da oração, mas eu só queria dizer isso antes de encerrar. Não é pelas muitas palavras que nós seremos atendidos. Não é por orarmos ou tentarmos orar como gentios que nós seremos atendidos, mas uma oração curtinha, que descanse em Deus e suas promessas, já é suficiente para Deus abrir suas comportas, abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sobre a gente. Ó Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ó Cristo, filho de Davi, tem piedade de nós, pecadores. Essa oração, Deus tem prazer em ouvir e atender e derramar suas bênçãos de seu favor por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. À noite nós continuamos, nós vamos encerrar dos versos 11 até o verso 15.